A infalibilidade das Escrituras. Definindo a infalibilidade das Escrituras, podemos declarar que significa que os escritos originais da Bíblia não continham erros. Nos idiomas originais em que a Bíblia foi escrita, ela é absolutamente infalível, ou seja, sem erros que a desqualificasse como escritura sagrada. Essa posição tem se mantido firme entre todas as confissões das grandes igrejas evangélicas através dos anos. Quando comparamos a escritura com textos científicos, verificamos que estes tendem a mudar à medida que novos fatos surgem, fazendo com que as conclusões sejam revistas e até mesmo mudadas. A Bíblia, porém, não teve de ser alterada em nada. No decorrer de milhares de anos, desde que foi escrita, ela se mantém a mesma, refletindo a verdade através das gerações. Vamos lá, testificando a infalibilidade das Escrituras. Primeiro, a doutrina da infalibilidade é reforçada pela própria Escritura, em sua afirmação de ser inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falarão da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, os escritores do Antigo Testamento são muito claros ao afirmar que estavam transmitindo a palavra de Deus. Moisés disse: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. O salmista declarou: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Samuel falou: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Isaías escreveu: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Jeremias cita as palavras ditas a ele pelo Senhor. Tudo quanto eu te mandar falarás, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ezequiel conta a sua missão, mas tu lhes dirás as minhas palavras e diz-lhes as minhas palavras. O Antigo Testamento dá então testemunho a seu próprio respeito. Meus irmãos, os escritores do Novo Testamento também dão testemunho do fato de que era Deus quem falava no Antigo Testamento. Nos evangelhos, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, Mateus capítulo 1, versículo 22, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, Lucas capítulo 1, versículo 70. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, Marcos capítulo 12, versículo 36. Nas epístolas, os apóstolos também deram seu testemunho quanto à perfeição das Escrituras do Antigo Testamento. Paulo afirmou que a lei era santa e o mandamento justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. O escritor de Hebreus considerava a palavra de Deus viva e eficaz, que julga até mesmo nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Tiago descreve a palavra como a lei perfeita, lei da liberdade. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Ele considerou sua completa autoridade ao fazer esta advertência, ou supondes que em vão afirma a Escritura? Tiago capítulo 4, versículo 5. João encerra a revelação escrita com as palavras: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. Meus irmãos, o próprio Jesus deu testemunho da Escritura. Ele declarou: nenhum i
ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 18, e a gente também podemos ver em João capítulo 10, versículo 35. Meus irmãos, em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus disse: importava-se que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus fez referência a inúmeros personagens e acontecimentos do Antigo Testamento, dando assim testemunho da autenticidade e autoridade dela. Ele aprovou a narração dos seguintes fatos: criação e casamento, Mateus capítulo 19, versículo 5. O dilúvio e a arca de Noé, Lucas capítulo 17, versículo 26 e versículo 27. A destruição de Sodoma e Gomorra, Lucas capítulo 17, versículo 28 e versículo 29. A destruição de Tiro e Sidom, Mateus capítulo 11, versículo 21 e versículo 22. A circuncisão, João capítulo 7, versículo 22. A Páscoa, Mateus capítulo 26, versículo 2. A lei, João capítulo 7, versículo 19. Os mandamentos, Mateus capítulo 19, versículo 7 ao versículo 9. A lei judaica do divórcio, Mateus capítulo 19, versículo 7 ao versículo 9. O fato da sarça ardente, Marcos capítulo 12, versículo 26. O símbolo de Jonas e o grande peixe, Mateus capítulo 12, versículo 40, o arrependimento de Nínive, Mateus capítulo 12, versículo 41, a glória de Salomão, Mateus capítulo 6, versículo 29, a sabedoria de Salomão, Mateus capítulo 12, versículo 42, a festa dos tabernáculos, João capítulo 7, Davi comeu os pães da proposição, Mateus capítulo 12, versículo 3, os sacerdotes profanaram o sábado, Mateus capítulo 12, versículo 5. O céu se fecha na época de Elias, Lucas capítulo 4, versículo 25. A história de Naamã, o leproso, Lucas capítulo 4, versículo 27. O registro da serpente levantada, João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. O assassinato de Abel e Zacarias, Mateus capítulo 23, versículo 35. A missão do Messias, Lucas capítulo 4, versículo 16 a versículo 21. A missão de João Batista, Mateus capítulo 17, versículo 10 ao versículo 13. A missão de Elias, Mateus capítulo 17, versículo 10 ao versículo 13. E Daniel e sua grande profecia, Mateus capítulo 24, versículo 15. Meus irmãos, tudo isso Jesus aprovou a narração desses fatos, mostrando que a Escritura Sagrada ela é verdadeira. A gente podemos ver que ela não tem erros que a desqualificasse como escritura sagrada. Nós sabemos que a Bíblia ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela traz vida, vivifica, ressuscita. A palavra eficaz significa produzir efeito. Além dela ser viva, trazer vida, ela ainda tem que nos confrontar e produzir efeitos na vida dessa criação, trazer mudanças. Então, neste momento, eu quero aqui falar para cada um de nós, que nós venhamos cada vez mais aproveitar a palavra de Deus e aprofundar na palavra de Deus, na palavra genuína do Evangelho do Reino de Cristo, para a nossa alma, para a salvação da humanidade. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.